Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. É mesmo, é transexual. Carlitos. Olha como é que esta merda começa. É transexual. Boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 18 dos Trolhas da Bola. Tenho um convidado, reparem, tenho um convidado que a primeira coisa que diz é: és transexual. Isto é pá. Não, a primeira coisa que eu disse foi: puta que pariu, Carlitos. Tu deixaste que te chamassem Carlitos. Carlitos. Isso é uma coisa gay. Carlitos, pá. O meu amigo Carlitos. Ai, Carlito. Malzinha, muito boa noite, pá. Este é o gajo, o nosso grande convidado de hoje, José Carlos Soares. Porquê é que eu tenho um monitor a dizer editar e ao vivo? Porquê é que não fica só ao vivo? Editar e ao vivo, o que é que estás a falar? Ele continua a falar então, estás-me a entalar já. Estás-me a entalar já. Mete só um ecrã, o ao vivo. Esquece lá esse do editar. Põe lá. Não. Eu trabalho assim, meu amigo. Vá lá na tua casa, trabalhas como tu quiseres. Eu trabalho assim. Tu queres ter a imagem maior, mas não vais. Eu ponho-te, vá. Pronto. Eu não quero nada. Pronto, vá, anda lá. Anda lá, não chores mais. Exatamente. Não chores mais. Peraí, não, volta lá atrás. Epá, Essa merda. E de pô caralho. Malta, epá. Não vamos, não, agora é a minha vez. Agora Nem para foi a minha isto, vez, agora é a minha vez. Mostra lá aquela merda outra vez. Aquilo é a parte do estudo. Tens um pré e tens o quadro de dimensão. O gajo faz alterações primeiro do outro lado. E depois é que passo. Porque este em estúdio é aquilo que o pessoal está a ver. Isto é sem rede, como ele gosta. Sem rede e com chouriço. Mas é pá. Maltinha, 18º episódio dos Trolhas da Bola com este senhor que está aqui hoje, José Carlos Soares. Palminhas para o José Carlos Soares. Palminhas aí em casa, faz favor. Palminhas. Carlitos, como é que é? Essas paneleirices é para o Carlitos. Olha, eu hoje vou ser banido. Daqui. É como eu te digo, é com grande prazer que temos aí o. Seja grande José e Carlos grosso. Pois é, maltinha, este é que é o Zé Carlos. Ele vai dizer aqui que eu vou ser puxa-saco e que vou ser o caralho. E nhanhanhanhanhanhã. Também fuma como eu. Pá, olha, valha-te isso, Zé. Estou-me sempre aqui a chamar a atenção. Valha-me os cigarritos. Como é que é Zé Carlos pela primeira vez no meu batuco, na minha humilde espelunca? A dizer mal desta merda toda.
É mesmo uma espelunca do que... Mas isso eu nunca neguei. Caralho. Isso eu nunca neguei. Puta que o pariu, estimados ouvintes, que o campo é pelado e são 11 de cada lado. E a bola é Maltinha, redonda. hoje vimos aqui mesmo falar de uma grande pessoa, Jorge Prestrelo. E eu convidei o Zé como colega de profissão, para vir falar aqui do Ganda Prestrelo. Acho que era a pessoa ideal para vir aqui falar sobre a cena. O Carlitos, né? O Carlitos Oliveira já é um habitué. Não. Estão aqui a pedir para o Carlitos meter um na boca, mas o Carlitos já mete na boca. Carlitos mete na boca e hoje vão-me banir, a sério, hoje vão-me banir. Malta, Zé, deixa-me só ir ao chat. Last night não jogámos nada, não vi jogo. Não vi jogo. Grande Luís Filipe, mega. Rosinha, terceiros hoje, Rosinha. Buenas noches, Dani. Mas quem é que jogou hoje? Oi, vai ser uma loucura aqui. Líbia 1, Angola 1. Angola, se tivesse ganho 4 ou 5, falharam golos com a puta da baliza aberta, estimados ouvintes. Fiquei com mais. E só marcaram o gol do empate quase em cima aos 90 já. Foi apuramento para a CAN? Não, é o apuramento para o Mundial. O apuramento já das eliminatórias para o Campeonato do Mundo. É já para o Mundial. Olha o Zombie, boa noite, 3 mosqueteiros, diz o Zombie, como é que é? Olha, o Rosa já está, Carlitos. Mete um à boca também. É o cigarrinho, não, aqui é só cigarrinho. E olha, e vou dizer aqui uma coisa já para puxar por eles dois. Eu estava desertinho na minha vida para fazer uma cena a 3 com estes dois. Uma cena a 3. Não é suruba. Não é suruba. Estou fora, essas paneleirices não é para não é cá suruba. Epá, não vi Portugal, não vi. Como é que ficou o jogo? Sabes, o jogo de Portugal, como é que ficou? Portugal não, a equipa da Federação Portuguesa de Futebol. Sim, eu sei. Mas como é que ficou? Nem sei, não vi. Eu não sei, não vi. Eu sou do Benfica. Perdemos 1-0, ok. Vejo os jogos do Benfica, vejo os jogos da Seleção de Angola. Perdemos um 0. Perdemos 1-0 contra a Dinamarca. Para quê? Amigável? Não, para a Liga das Nações, pá. Essa grande competição que é a Liga das Nações. Então estamos fora da final? É a 2 mãos, tanto quanto sei. Não é 2 mãos a cena. Não é, Zé? Jesus, e fomos perder na Dinamarca. Foi a primeira mão dos quartos de final e depois quem for apurado vai para a Final Four. Pois é, Final Four, aquela cena. Bom, maltinha, hoje estamos aqui para falar de Jorge Prestrelo. Eu pedi ao Carlitos, mas se calhar vou já aqui direto ao pãozinho fresco, Zé Carlos. Dá lá uma primeira chega de quem foi esse grande senhor, por favor. Epá, para mim foi o maior. E eu posso dizer que em 1988, 89, eu estava numa rádio local e recebi 3 convites para ingressar em 3 rádios nacionais, na Comercial, na Renascença e na emissora nacional. Ainda não era a Antena 1, era o Canal 1 da RDP. E eu escolhi ir para a Comercial, nem sequer respondi aos outros, porque quando vi que era a Comercial, o Sr. Artur Agostinho ligou-me aqui para casa. Na altura não havia telemóveis, não sei se sabem, a gente era telefone fixo. Porque o Sr. Artur Agostinho tinha vindo a Sesimbra almoçar numa altura em que lá embaixo, no buraco, em Sesimbra, a única rádio que só havia era a rádio de cabo, não é? Porque não havia ainda aquela cena dos retransmissores e o Diabo 7. E então, ele veio cá almoçar com a mulher. Epá, e eu estava a fazer um relato do Sesimbra, fazia os relatos do Sesimbra, e ele parece que gostou e perguntou ao senhor do restaurante: epá, quem é este rapaz, assim. Ele disse: é daqui, da Sesimbra, epá, arranjo-me o contacto dele. Ele não tinha, mas arranjou-lhe o contacto, não sei com quem, comigo não foi. E o senhor Artur Agostinho ligou para mim numa quarta-feira em que havia competições europeias. E eu depois digo-vos por que razão é que eu depois também tive 2 convites. Porque isto coincidiu com a final
de Estugarda. Portanto, a final de Estugarda foi para aí um mês depois, mais coisa, menos coisa, Estás a falar PSV? do Benfica com o PSV. E eu fui a Estugarda, de Fiat Panda, com mais 2 amigos meus aqui de Sesimbra, e fiz o relato Que para a rádio daqui de Sesimbra. maluqueira. E Eu sei dessa história, que maluqueira essa história, pá. E quando cheguei aqui a Portugal, aqui a casa, hum, a minha mãe disse que tinham ligado da Rádio Renascença e da RDP para eu não me comprometer com ninguém, que eles queriam falar comigo. Mas, como eu já tinha falado com o Sr. Artur Agostinho, e porque é que eu disse que logo que queria a rádio comercial? Primeiro que a rádio comercial, noutros tempos, chamava-se Rádio Clube Português, e já era a rádio que eu ouvia. E depois, nem era Rádio Clube Português já, para seguir ao 25/4, nem era ainda rádio comercial, era a RDP3. Porque a RDP1 é aquilo que antigamente era a emissora nacional e depois veio a ser a Antena 1. E a rádio comercial, que era a Rádio Clube Portuguesa, era uma rádio privada, foi privatizada e integrada na estrutura da emissora nacional, portanto, da Radiodifusão Portuguesa. E era o Canal 13. E porquê é que eu escolhi nem quis ouvir os outros? Por causa de duas pessoas. Nos programas, por causa do Luís Filipe Barros, por causa do Rock and Stock, Yeah. e nos relatos de futebol, por causa do Jorge Prestrelo. Foi escolha fácil. Era o maior. Yeah, foi Era o escolha maior. fácil. Tudo o resto era merda. Epá, o que me lembro do Prestrelo é, enquanto ouvinte, né? Os relatos, principalmente já na TSF, a minha base já é aí, já um bocadinho mais tarde, obviamente, do que tu e das tuas histórias, é. Atenção que ele passa pela TSF 2 vezes. Eu aí, em termos de cronologia, obviamente, não sei. Eu vou-me agarrar a ti no bom sentido para me contar essas merdas, né? Quando eu vou para a rádio comercial, passado pouco tempo, o Prestrelo sai e vai para a TSF, mas ainda era o tempo das rádios piratas. Ou seja, eram as rádios piratas, o governo institui um prazo para que houvesse um pedido de licenciamento para essas rádios serem legalizadas, e depois ia ser feito um concurso a nível nacional, portanto, como é que eu hei de explicar isto? Cada concelho tinha um plafond, digamos, uma cota de rádios que podia ter, de rádios locais. E essa cota era em função do tamanho do número da população do concelho. Pronto, eu posso dizer, por exemplo, que no projeto inicial, aqui a rádio de Sesimbra, Olha, inicialmente... Zé, deixa-me só interromper-te. Micoli, boas noites. Bagaça aqui também. De onde é que tu vens? Zé, temos aqui um bagaceiro. Ele vem de programas decentes. De programas decentes, é que é capaz. De podcasts onde não há caralhadas. Então não há. Onde ninguém fuma naqueles nada. Onde ninguém chama pessoal da vareta murcha a ninguém. Estou minado deles. Eu estou minado deles. Zé, não. Aqui digamos que é bagaça. Não, mas está bem só Conta, dizer. conta. Termina. E então, durante um período, todas as rádios podiam fazer o projeto de licenciamento. Claro que nem todas as rádios já sabiam que nem todas as rádios iriam ser aprovadas para as chamadas rádios locais, e depois havia duas frequências que eram as chamadas as rádios regionais, que era uma que podia ter vários emissores de Leiria para cima e outra que teria vários emissores de Leiria para baixo. E Lisboa na altura, por exemplo, Sesimbra tinha duas rádios, só ficou depois com uma, portanto ambas concorrerem. No período, que é isso que interessa,
no período em que acabava o prazo para a entrega dos pedidos, dos projetos de licenciamento, até à divulgação de quais tinham sido as rádios que tinham sido aprovadas, todas as rádios locais em Portugal tiveram que fazer silêncio, ou seja, fecharam. Ora, eu quando vou para a rádio comercial, o Perestrelo, passado para aí um mês ou coisa assim, ou 2 talvez, sai para a TSF, mas a TSF ainda era pirata naquela altura. Era isso que eu ia dizer, porque eu lembro. Ainda era. Eu estava Porque ele depois volta, ele depois volta, precisamente quando a TSF tem que fechar, como todas as outras, tem que fechar até se terminar esse prazo, e a ERC, que era a entidade reguladora da comunicação social, iria depois divulgar quais foram as rádios. Qual foi aqui o grande problema inicial? A TSF tinha feito um projeto grande, porque a TSF pensava que ia ganhar a frequência do Sul, de Leiria até ao Algarve, e a Norte era a Rádio Press, que pensava que ia ganhar também do Norte. Quando aparece a divulgação das listas, é que estamos a ouvir música. Para tudo! São 9 meses do Iron. Muito obrigado pelo teu Prime, ganda Iron. Muito obrigado aí pelo apoio. 9 mesinhos do Iron. Siga a festa, Zé. Podes seguir. Isto é o apoio que prestam aqui ao Trolha das Binas, está bem? Estás a perceber? Mas então, quando sai a decisão da ERC, quem ganha a frequência do Norte é a Rádio Nova. E quem ganha a frequência do Sul é o Correio da Minha Rádio. A TSF ficou apenas e só como uma rádio local de Lisboa, só com o emissor que já era esta frequência, 89.5 para Lisboa. Só para aqui. Ora, o Perestrelo regressa à rádio comercial naquele período de 3 meses, ou 4, ou o que é que foi, ou 6 meses, não tenho a certeza, mas em que as rádios têm todas que parar. Ele regressa. E aqui há vários episódios pelo meio, no tempo que ele teve fora, para se ver também. E é aí que tu apanhas? É nessa fase que tu apanhas na comercial? Não, eu apanhei-o ainda antes dele sair, mas pouco tempo, e depois apanho-o quando ele volta. Ok. À comercial. Pronto. Curiosamente, passado, já na altura também em que eu praticamente saí a seguir. E isto, vou aqui contar um episódio que revela de facto a filha da petita. Só te convidei para isso também. Quando o Jorge Perestrelo vai, e quando se fala, passado uns tempos, que as rádios iriam ter que fechar, nos corredores lá na comercial, e atenção, estamos a falar na rádio comercial, que tinha os tubarões todos da rádio, não é? Quer dizer, no desporto era o Fernando Correia, era o Gabriel Alves, era o Zé Augusto Marques, o Fernando Emílio, o Abel Figueiredo. Era só bravos. Tinha, sei lá, tinha João David Nunes, Pedro Castelo, Jaime Fernandes, Luís Filipe Barros, tinha Sena Santos, Rui Castelar, o Hermano José. Pronto, mais nada? Eram os tubarões todos. Eu tive essa escola, tive a felicidade de ter essa escola, de ter esse. E os estagiários é Carlos, não é? Mas eu também fui estagiário pouco tempo, porque eu ao fim de 2 meses entrei logo para o quadro. Boa. Eu, modéstia à parte, eu era bom para caralho. E entrei logo para o quadro. Eu posso dizer. Reparem, puxa saco um gajo não pode ser, mas ele pode ser basófia. Não percebi isto. Exalta-te e serás humilhado, humilha-te e serás exaltado. Mas às vezes a falsa modéstia mete nojo. E eu não vou ser falso modesto, eu era bom. Pronto. E só isso explica, e vocês os dois sabem, a puta de cabeçada que eu levei na vida. E eu nunca me fui abaixo. Não. Se eu não fosse mesmo bom, André, Rosa, trata aí da saúde. Estava a vender apartamentos. E eu, graças Desculpa, a Deus, Zé. não trabalho. Trata aí da saúde, Rosa. Desculpa lá. Faz-me esse favor. Sim.
Não é contigo, não é contigo. É um comentário. Já trataram da saúde. Segue a festa, Zé, segue a festa. Mas qual é que foi o comentário? Não, foi um comentário. Estava-me a vender um gajo a vender-me seguidores. Aparece de vez em quando. Eu já estou farto de lhes dizer. Mandem mensagem privada que eu compro seguidores falsos. Agora assim não dá. Não é? Tu também fazias a mesma coisa, não é? Foi o regimento. Epá, foi o regimental. Ele mandava mensagem privada. Se fosse um preço porreiro, eu comprava. Assim não dá. Tenho que mandar de caralho. Mas também te digo, foda-se, tens 12 gajos a ver esta merda. Mas são fiéis, nem imaginas. Estão cá todos os dias. Fiel é o bacalhau e o Bobby e o Tarek. Carlitos. Eu não quero gajos fiéis. Eu não quero gajos fiéis. Bah, mas então, só para vocês verem a fila. Mata lá. E quando se começa a falar na possibilidade, como as rádios iam fechar, que o Prestrelo podia regressar, um senhor que, enquanto profissional, as pessoas têm uma ideia dele, mas foi um gajo que sempre viveu à sombra do trabalho dos outros. Já sei quem é que vais falar. É o Sr. Fernando Correia. O Sr. Fernando Correia. Isto vai ser controverso. Sentado, o Sr. Não Fernando é controverso, é a Correia, grande sentado verdade. no gabinete da secretária dele, disse estas palavras: se esse filho da puta entrar aqui por aquela porta, eu saio. Mas assim, ele estava nesta mesa onde eu estou, por exemplo, ali era a porta de entrada, mas aqui havia uma outra porta que dava também para sair, não diretamente para o corredor, mas para um sítio onde estava a máquina das fotocópias e depois saía-se para o corredor. E ele... Andamuxa, boa noite, bem-vindo. Ele chegava e disse isto: se esse filho da puta aqui voltar, ele entra por aquela porta e eu saio por aquela porta. Passado para aí um mês ou isso, o senhor Jorge Prestrelo voltou. E o outro senhor não só não saiu por aquela porta, como quando a TSF volta a convidar o Jorge Prestrelo para ir para a TSF, também convidou o Fernando Correia para ir para a TSF com ele, e foram os dois. E também me convidaram a mim. Eu fui a uma reunião com o David Borges, só que ele disse que eu queria que eu fosse David Borges, lá. o da SIC. Não, na altura. Sim, era mas é esse só para situar, sim. é esse. Sim, sim, ele chamou-me lá, porque a TSF era nas Amoreiras, eu estava na Sampaio Pina, eu fui lá, e ele queria saber quanto é que eu ganhava, na altura, isto em 1989, por aí, finais de 89, 1990, sim, 89, 90, por aí. E eu disse-lhe, na altura, portanto, entre o ordenado e os cachês de fazer relatos e depois e não sei o quê... Espera aí, só estou aqui a responder à minha filha. Responda à vontade, homem. Olha, enquanto respondes, vou perguntar ao Carlitos. Carlitos, e uma chigazinha, quem é que foi para ti? Quem é que foi para ti o grande Jorge Prestrelo? Pá, conta-me coisas. Tu deves ter também uma opinião para dar, se bem como ouvinte, calculo, né? Como o Zé disse, o Zé falou na parte profissional, eu falo na parte do ouvinte. E foi o grande, realmente o maior dos relatos. E há uma coisa que as pessoas, muito jovens de hoje em dia, não têm em conta disso. Nós antigamente guiávamos muito pelo futebol através dos relatos. Sim, era diferente. Através dos relatos da bola, era o rádio, era como o Zé disse e fala muito bem. A rádio comercial nos anos 80 era a melhor rádio que havia aí. Tinha tudo, era o stock, tinha tudo. E tinha lá os melhores a trabalhar, os melhores de rádio. E na altura tinhas também tinhas a RFM a fazer ali o... Na altura ainda nem tinhas RFM. A RFM aparece um bocadinho mais tarde. A RFM aparece... Não, o Oceano Pacífico vem depois. O Oceano Pacífico o Oceano Pacífico começou a ser feito na Rádio Renascença e depois passa para a Rádio Comercial. Não, porque a minha coisa é, eu na altura depois comecei a ouvir o outro. Pronto. Mas só para concluir aquilo, portanto, e o David Borges falou-me e eu disse, olha, eu entre o ordenado, eu na altura já estava no quadro da Comercial. Portanto, eu na altura, o ordenado mínimo na altura era para aí 25 contos ou 27 contos e 500, ou o que era.
eu ganhava de salário base 60 contos, mais os cachês de trabalhar ao fim de semana e de fazer relatos, e aquilo era sempre a somar. Eu levava para casa 120 contos por mês. Isto em 1989, 88, 89, no princípio de Isso 90. era muito dinheiro, foda-se. Era dinheiro. Então não era. Isso era dinheiro. E ele disse, nós o máximo que podemos pagar são 100 contos, a gente gostava que viesses para fazeres o repórter de pista, e eu disse que não. Porque se eu estava tapado pelo Jorge Prostrelo e pelo Fernando Correia, com a saída deles... Espera aí, com a saída deles eu ficava... Ficas na linha da frente, né? Acabas por ficar na linha da frente. Claro, ficava do do caminho outro desbravado. E foi o que eu disse. Mas depois, curiosamente, 6 meses depois, recebo uma proposta do Correio da Manhã Rádio, que tinha ganho a frequência regional. E na altura eles ofereceram-me limpos logo 120 contos por mês, ou seja, que era aquilo que eu ganhava e tinha que fazer os fins de semana todos e não sei o quê. Ofereceram-me limpos 120 contos, que com os cachês eu levava para casa 150, 160. Que vida inicial maravilhosa. E eu ia para o Correio da Manhã Rádio e ia ser o coordenador do desporto e fazer os relatos então principais. Tu basicamente tu apanhas o Prostrelo só na comercial. Claro, só apanhei o Prostrelo, nunca trabalhei na TSF. Sim, Mas nós eu tinha essa ideia. lidávamos pessoalmente, estás a perceber? Não era só... O Muxa diz aqui que se isso foi para aí em 90. Confirma já. Sim, 89, 90 foi o que eu estava a dizer. Carlitos, enquanto. Eu vou para a comercial em 89, final de 88, princípio de 89. Não, estou parvo. Eu fui para a comercial em 88. Foi quando foi os Jogos Olímpicos. Seul. Não sei se acho que não foi Seul. 88 Seul, 92 Barcelona. Acho que foi Los Angeles. 84. 84. 84 foram os outros a seguir. Então é Seul. Pronto. Mas depois voltou a Seul mais tarde. Voltou em 2000 e qualquer coisa. Por aí. Mas 88 sei que sim, depois foi Barcelona, Atlanta, Sydney. Fui a Barcelona e fui a Seul e fui ao Rio de Janeiro. E Londres, foi aos 3, sim. Foi aos 4. Bem, e eu então depois vou para o Correio da Manhã Rádio, mas eu dava-me muito bem com o Prostrelo, atenção. A tua escola vem dele, as influências vêm dele, ou nem por isso? Espera que eu já te respondo. Então eu vou ao Carlos. Carlos, continua aí o teu raciocínio sobre... Vai aí às mensagens que eu já te respondo. Carlos, continua aí a tua cena, continua aí o teu raciocínio que não terminaste. Pronto, como eu estava a dizer, na altura, tudo aquilo que eu seguia do futebol era através do relato. É como eu, tal e qual. Ali final dos anos 80, inícios de 90, dava um jogo por semana quando dava, não era? É como o Zé dizia muito bem, a rádio comercial tinha Depois a Renascença também começou a ter, mas a comercial tinha Eu diria que sempre teve. Uma parte, ou seja, um gabinete de desporto muito grande. Quem tinha o gabinete de desporto maior Antena 1. foi a Antena 1. Antena 1 também acho. Não, mas eu sei, qual era aquele que te dava os resultados todos os campeonatos? Todos davam. Havia eu sei que havia um programa das 6 às 8 e era na comercial. Era a tarde esportiva. Não, isso era a tarde esportiva. Mas todos davam os resultados. Porquê? Porque não era, aquilo é assim. Havia uma empresa, isto tudo muda, havia uma empresa no Norte que tinha um gajo esperto. Um gajo esperto criou lá uma sala, tinha para aí 50 ou 60 telefones. E o gajo tinha a lista de todos os jogos que havia desde a primeira, segunda, terceira divisão. Primeira, segunda e terceira divisão. Eram muitos clubes. Então ele tinha aquilo organizado
que tinha um gajo que tinham pai 50 gajos ao fim de semana a telefonar para pessoas que eles já tinham sim, combinadas nas localidades, sim, sim. nos clubes, a perguntar os resultados. E nós Que trabalhinho. pagávamos o serviço a esse senhor, que era a Rádio Comercial, que era a Renascença, que era a Antena 1, não sei o quê. Isso era o trabalho de um homem só? E não, esse gajo E depois- criou essa empresa e tinha 50 e tal funcionários. Que cena Só ao fim brutal. de semana. Visionário, muito visionário. Mas era tudo ao telefone. E depois tinha 3 telefones. Só para a Comercial, um só para a Renascença, um só para a RDP, para a Antena 1. E então, a malta havia um, que ao princípio também me tocou a mim, e era pegar, nós tínhamos as listas com os jogos, ligávamos para ele, então vamos lá, então vá, terceira divisão, Série A, tal, e o gajo ia dando os resultados, e a gente anotava no papel. E depois às vezes ele dizia, olha, esse ainda não temos o resultado, mas espera aí, depois a gente já... Íamos avançando, terceira divisão, segunda divisão, E era, mas primeira. era. Eu lembro-me disso, eu lembro-me de dar os resultados todos de alta a baixo. Todos. O nome do senhor era Zé Carlos. Só podia. Malta, eu hoje tenho aqui vídeos curtinhos, temos só 20 e poucos minutos de vídeo sobre o Pestrela, há pouca coisa. Eu vou lançar aqui um vídeo do Cabaré da Coxa, uma entrevista brutal do Cabaré. A seguir, eu vou-vos contar o telefonema que ele me fez uma semana antes de morrer. Guarda isso. Pá, Carlos Zé, vamos comentando isto, né? Paramos quando quiserem, já sabem como é que isto funciona, siga lá. O nosso primeiro convidado de hoje é o comentador desportivo mais carismático em Portugal, é de origem angolana. Cabaré era brutal, Rosa. Ninguém percebe? Só a última. Desta merda, que já só punhas as respostas do Jorge. Por estrela. Zé, nada como uma live stream à bruta. Tu sabes disso. Camarada, aqui? Já tem uns anos valentes, pá, atenção. Na minha idade aproveita-se tudo. Pois é. Na tua idade. Exatamente. Tu ainda marcas penaltis na tua idade ou estás sempre fora de jogo? Fora de jogo. Estás fora de jogo? Sempre fora de jogo. Não, tens quantos? 50 e... 40 e 14. 40 e 14. Daqui tinha 54, ele faleceu com que idade? Zé, tens de cor? Marcas uns golinhos de vez em quando? Não. Mas não terá sido muito depois disto. Quer dizer, muitos anos. Ela pelo menos vê-te sempre no banco. Ele aqui já estava a pesar. Às vezes. Ora bem, Jorge, Eu sei que ele falece em 2005. Sei porque foi por alturas da final da Taça UEFA, Liga Europa, do Sporting em casa. As tuas origens, tu és angolano. Me deu um gozo do caralho porque eu fiz o relato dessa final contra o Shakhtar Donetsk em Alvalade para a UEFA. Olha, está o Muxa a confirmar, 6/5/2005, data do falecimento. Obrigado, Muxa, obrigado. Já agora, obrigado pela presença, mais uma vez. De papagaio, não pode ser o nosso papagaio aqui. Quase tudo. Mas há termos Eu nunca angolanos. disse filho da puta. Ele aqui explica o ripa na rapaqueca, pá, é delicioso. O ripa na rapaqueca não era dele, era de um técnico da Comercial que era o Mário Paiva, que era coxo. Ele explica isso. Algumas Às vezes bacuradas. sai. O Mário Paiva, faz lá aí uma pausa nessa merda. Não podemos. Conta coisas. Aquilo era assim, havia um gajo que era um técnico, eram sonoplastas genial. Mas Ele fala nisso, já, ele vai contar essa história. Já. era o Mário Paiva. E o Gajo dos Mário copos, Paiva né? era um putanheiro de primeira. Ele morava em Cascais e tinha um motão. O Mário Paiva, quando vinha com os cornos no ar, entrava de motão o corredor da Sampaio Pina, ainda hoje é o mesmo corredor. É um corredor para aí com uns 30 ou 40 metros e depois tem estúdios de um lado e do outro e não sei o quê, salas e caralho. E o Mário Paiva entrava de motão, mas era motão, era tipo uma BMW toda. E uma noite, o Mário Paiva, nós tínhamos um bar dentro da rádio comercial. Tínhamos um bar com balcão, com banquinhos no balcão e com mesas, e com cerveja e com whisky e ovos cozidos. Epá, era um bar, pronto, ponto final. Estás a ver, não é? O pessoal andava ali no trotilho. E o Mário Paiva um dia sai da Sampaio Pina com uma puta de uma bobadeira que a gente nunca soube se era ele que levava a moto ou se era a moto que o levava a ele. Resumindo, ali pela curva do Mónaco, por aí,
o Mário Paiva, numa das curvas da Marginal, vai a direito e aterra em cima da linha do comboio. Partiu-se todo. Foda-se. E então passou a ter a perna dele tinha uma armação metálica para lhe sustentar a perna, porque ele, se não tivesse aquilo, caía. Sopa. E o Mário Paiva, sempre coisa, o gajo dizia assim: arriba na rapagaca e do pchiché com ovo a cavalo. É o pchiché com ovo a cavalo. É o riba na rapagaca. Aquela merda não queria dizer merda nenhuma. Nada. E o gajo tinha um estúdio pequenino. E eu lembro-me uma vez, o gajo achava-me muita piada. Naquela altura, o gajo achava-me de graça. Então o que é que ele fazia? Aquilo tinha tipo um estúdiozinho de locução. Mas ele fazia era sonoplasta, fazia atenção, não é como agora que temos os softwares. Ele fazia efeitos com bobines. Era na dor do analógico, na dor do analógico. Era coisa. Então um dia, o que é que a gente fez? O gajo tinha o telefone para fazer, com um modem para fazermos chamadas para fora. Então o gajo criou uns jingles e eu fui para a cabine, para o locução, e ligávamos e eu entrava assim: Rádio Serpente, aquela altura rádio espirando por todo lado, Rádio Serpentina, olá, olá, está em... Mas só ligávamos para a malta conhecida. Por exemplo, lembro-me uma vez que ligámos para o Cândido Mota, que na altura trabalhava para o Herman, ligámos para o Herman, ligámos para este, e então o gajo metia eco na minha voz e eu entrava assim: olá, Rádio Serpentina, sejam bem-vindos, pode ganhar uma Coca-Cola e uma barra de chocolate se responderem às nossas perguntas. Mas era uma palhaçada. Houve um gajo que agora é voz off da CMTV, que é o Miguel Dimas. É uma grande merda de gajo também, mas não interessa nada. É um puxa-saco do caralho, é engraxador. Mas pronto, pôs uma gaja a vir-se, porque ele tem um vozeirão de publicidade, em que, e isto estava tudo gravado, tudo feito por Mário Paiva. A gaja tinha uma aparelhagem em casa, então o gajo dizia-lhe: olha, vai fazer o que eu lhe vou dizer. Ai, o caralho, foda. Ponha a sua coluna no chão. E ela já pôs. Ai, a sua voz. Espera. Ponha a sua coluna no chão e tira os agudos e desça ao graves. Agora, tira a tampa da coluna, está a ver? Tem aí esses úfares. Está de saias? Pô, mas isto houve. Caralho. E ela então, tira as cuecas. E a gaja, já tem. Agora, sente-se em cima da coluna e sinta a minha voz no seu clítoris. Bem, Epá, não a posso gaja acreditar. gritava, mas juro-te, Que a momento gaja de live. gritava, e nós todos, Foda-se. e ela hoje grita, ai, e ela falar só mesmo coisa, e a puta que pariu, fazíamos assim, e era o Mário Paiva, era esse Mário Paiva. Mãe do céu. Que é o homem depois que vem a dar o nome As ao. coisas são ditas, olha, está E E ele é que dizia isso. Perguntava bêbado, vai era. Puto! Como é que ele dizia? Puto atrevido de microfone na mão. Eu tenho muita pena porque o gajo desenhava, o gajo fez um desenho para mim. Então era puto atrevido de microfone na mão. Era como o gajo dizia, puto, era puto, para aqui, puto, para ali. Epá, e o Mário Paiva contava. Um pchiché com ovo a cavalo, ripa na rapaqueca. E o Jorge pegou no ripa na rapaqueca. ele vai contar aqui a história agora. No jornal é que dá para apagar e tirar. Emendar e tal, e tudo isso. editar. Mas, Na por rádio, exemplo, não. aquela história aquela frase mítica, tu... Agora? Não sei se disse bem, ripa Na rapaqueca. na rapaqueca. Yeah. Portanto, ripar na rapaqueca, eu já É chuta na explicaste. bola. Chuta na bola. Rapaqueca é bola em... Não, a história é uma história gira e é rápido, que é assim. Eu na altura estava na rádio comercial e havia lá um camarada de profissão que já morreu, que era técnico, era sonoplasta, e que na altura na comercial havia lá um barzinho que era o Coice, chamava-se o Coice. E o camarada então à tarde ia para lá e ripa. Toma. E ripa. Estava a ripar. E um dia eu entrei no bar, ele já estava com o vento norte, virou-se para mim e disse: "Oh Mel, tu és o maior da rapaqueca." E eu agarrei da rapaqueca, da bola. E como nós tínhamos o hábito em Angola de dizer, quando queria dizer chuta, diz ripa,
Então, chuta na rapaqueca, ripa na rapaqueca. Daí veio o ripa E na assim rapaqueca. nasceu esta expressão que é. Pronto. Exatamente. Ripa Não é na da minha autoria o rapaqueca, mas agarrei. Pronto. Agarrei, divulguei e popularizei, se queres que diga. É uma frase que te precede, não é? Porque É. ripa na rapaqueca e aparece logo o Jorge Postreu. Exatamente. Qual é o estilo de relato que tu mais gostas? Porque o nosso estilo de relato em Portugal, mesmo nas rádios não, porque nas rádios até é um relato vivo. Agora, na televisão é Devia um relato... ser na televisão. É um relato muito Monocórdico, filmático, não é? monocórdico. E tu Eu fiz os Este 2 gajo da primeiros TSF anos da tinha SIC, música. as narrações de futebol. Mas aquilo tinha resultados tão complicados, tão complicados. As telefonistas foram fazer queixas para a administração que não fazia outra coisa senão atender telefones quando eu fazia a narração dos jogos. E aí, digamos Queixavam-se que... do quê? Pá, as pessoas telefonavam por lá e diziam, pá, esse cabrão que está convencido está lá a trabalhar para os pretos, vai lá para a terra dele. Pensavam que estavas a falar de quecas. E então, Queca, rapaqueca, é asneiras. quer dizer, diziam coisas assim, pá, de, sei lá, o que é que quer dizer mataco? O que é que quer dizer... O que é que quer dizer mataco? Mataco é rabo. Yeah. Hoje não se pode... Essa sabia. Hoje estamos em... Hoje não convém. Os Não putos vai. levaram muito Chipala no é taco, cara. Peço desculpa. Então, Cambota... Cambota, por exemplo, quer dizer baixinho, pequenito. não é? Baixinho o caralho. O partido hoje ficou Cambota. Cambota. Deixa ser o baixo. Deixa ser o baixinho. Portanto, eles queixavam-se, tiveste que... Pronto, epá, não madeirei. Preferi, optei Mas o mais problema dele da por deixar de TSF dos fazer. relatos não foi por isso. É que ele punha música a tocar e ligava para os médicos dele. Esse foi o problema na TSF. Na comercial. Na SIC. Ele nos relatos, ele punha música a tocar. Olha esta música, e pá, eu joguei a correr e ele a cantar e depois ligava para o pessoal e punha-se a falar e pronto. E esse foi o problema Ele já verdava. demais. Mudar o meu estilo Às e vezes. a forma como eu estou mais à vontade. Portanto, já há algum tempo que não estás a fazer Já há algum relatos tempo, na televisão. já há um tempinho que já não faço. Continuas na Não TSF? faço, continuo na TSF, E a fazer relatos de futebol. A tua vida há quem diga que é fazer relatos de futebol e ir para as noitadas nas discotecas africanas. Já lá vamos falar de discotecas africanas, porque tu estás muito ligado à noite. Eu só depois de ver esta entrevista é que percebi que ele abriu para aí um monte de discotecas africanas E em. modéstia à parte, Ele Ele teve um restaurante africano ali no Espelho d'Água. Não fazia ideia, só depois de ver isto é que percebi. Em direto a relatar um jogo, há sempre aqueles enganos, aqueles lapsos de língua. E eu não estou a falar de cunilingos que se dizem em direto quando se relata. hoje é proibido. Hoje é proibido. Vive na cave, 1989, obrigado pelo follow, bem-vindo à equipa, thank you pelo clique. Bem-vindo! Há lá um Devias era ir para apresentador. casa agasalhar o palhaço, vens para aqui fazer o quê, pá? Vai agasalhar o palhaço fazer o amor, pá. Já viste os agradecimentos? Já viste os agradecimentos? Viste? Isto está bravo. Isto está Como eu bravo. trato os meus, Ai, é nessa como eu altura trato são os 60 meus lá no anos. meu Já canal. gostava de- É fazer o quê? Bando Já lhe davas com de força. varetas murchas. Durante um jogo Olha, eu estou frisado, agora é que eu vi. e do espanhol, Eu estou frisadão. e agora Pois estás frisado. sobrou para os espanhóis. Eu estou frisadão. Quando ambas as equipas são espanholas. Recordas ter dito isto? É pá, olha, se eu me recordasse, dizia que sim senhor, não tem problemas nenhum dizer, não é? Mas sinceramente não me recordo. Não- É claro que tu não bates, nunca poderás bater. O Bater. mítico Gabriel Alves e o seu Esse rol dei-lhe com uma imenso cadeira nos de cornos. pérolas. Mas há aqui outra muito boa, tua. Diz lá, Mas está registada. diz. Um jogo entre o Benfica e o Guimarães. Ah, Quem corre agora é Fonseca, mas ele está parado. Não te lembras? não, sabes o que é? Eu vou-te explicar. Essa não era dele, era do eu, não, Abel de eu Figueiredo. não acredito que tenha dito corre agora, mas ele está Não parado. disseste. Eu posso ter dito Foi o Abel de corre Figueiredo. com a bola e agora parou. Já cá estou. É diferente. A forma verbal é Já diferente. faz sentido. Agora já cá Mas estou. há, por Para vezes, lá essa merda. Não, Para há, lá por essa exemplo, merda. Olha, lembro-me Quantas coisas. Esta coisa de estar parado e estar a andar, não sei o quê, não foi ele que disse, foi o Abel de Figueiredo. O Abel de Figueiredo foi o maior trabalhador que eu conheci no jornalismo, na rádio. E quando eu disse há pouco daquele do Fernando Correia, o Fernando Correia apresentava um jornal de desporto às 6 da tarde, ou o que era. Só que o Fernando Correia chegava a 6:15,
sentava-se, abria uma gaveta, tirava um frasco de perfume, O que é que ele fazia? pegava no telefone. Na altura, nós não tínhamos telefones diretos, tinha que passar sempre pela telefonista. Pegava e dizia, conforme a que lá estivesse, querida, liga-me para este número. Pá. Então ligava para as namoradas, porque ele não podia ligar de casa porque a mulher dele era uma ciumenta do cacete. A Vera, Dona Vera, a mulher dele, já era a O que é que segunda vai mulher. sair daqui? Então o gajo punha-se a ligar para as namoradas. Portanto, ele tinha programa às 6. Alô, a seguir ao VP. jornal. Alô, Santos. Tinha programa às 6. Chegava aí um quarto para as 6, sentava-se, punha perfume, ligava para as gajas a combinar quecas para lá passar por casa delas, mas não sei o quê. Não tem que ser porque eu depois tenho que ir ter com a Vera, que era a mulher. Virava-se, começava às 6 o jornal, que demorava 3, 4 minutos, e ele dizia assim, Bel, essa merda está pronta. E o desgraçado do Abel de Figueiredo, que já estava na rádio desde as 8 da manhã, é que andava a correr, a gravar peças, a escrever pivôs, a pegar nas bobines, porque cada peça era uma bobine, e depois havia uma bobine pequena, havia uma bobine média, havia uma bobine grande, tudo tinha que ter timecodes e alinhamento, porque depois, conforme os estúdios, havia estúdios que tinham 2 e 3 leitores de bobines, mas havia estúdios que só tinham um. Tinha que ter tempo para tirar uma bobina. E o Abel de Figueiredo é que fazia tudo. O Abel de Figueiredo é que tinha que levar os papéis para o estúdio, as bobines para os técnicos, e o Fernando Correia chegava, sentava-se no estúdio, pegava nos papéis, ainda protestava, abria, porque ele era eloquente, fazia o programa, as pessoas em casa diziam que espetacular, mas ele não fazia um piso. O desgraçado do Abel de Figueiredo É que dava no cucuruto. é que tinha que trabalhar, mas quem tinha os louros era o outro. Maltinho, olha, para tudo, porque pá, o Micael fez aqui trabalho, Zé. O Micael fez aqui trabalho. Canal Desocupados à Benfica, é o canal aqui do Zé Carlos no YouTube. Deem lá um saltinho, se querem conhecimento. Mas é no YouTube, não é? Com esta merda. Não digas mal da Twitch, que a malta aqui coça-te. Eu faço, A malta aqui coça-te. Estou cheio de medo. Eu faço as lives em simultâneo para o canal do Twitch e para o canal do caralho. Simultâneo o quê? Deixas a Twitch abandonada a rolar. Que é o que é? Isso não é fazer live na Twitch. Fazer live na Twitch é falar com o teu chat, é dar-lhes amor, é dar-lhes carinho. E tu estás-te a cagar. Espera. Tu já viste as minhas lives? Já, eu vejo sempre. Eu não falo com. Aliás, eu vejo sempre. Ele agora já tem os dois chats. Sim, eu sei. Eu estou a entrar. Posso entrar com ela? Eu posso entrar com ela? Não podes entrar que eu fico com já ciúmes. começou esta bagaça. Eu falo com as pessoas. Não, o que me deixou contente e alegre foi ver aqui malta que vai lá à tua barraca. Fiquei muito contente. O Muxa é belenense, pois aquilo é para ti, porque aquilo é do Benfica, mas não é doente. Não, o Zé Carlos não é doente. Eu sou menos ainda, mas o Zé Carlos não é doente, mas é um canal Benfica. Não há aqui... Temos vários podcasts, fazemos os relatos do Benfica. Mas eu agora nem tenho feito relatos. Mas não é um canal doente, não. Não, e dizemos muito mal. Eu, por exemplo, tenho um ódio de estimação que é o Turbine. Mas isso também. Eu sou do Benfica e também tenho ódio de estimação pelo Turbine, desculpa lá. Eu ainda sou do tempo em que o Carlos Oliveira dizia que o Courtois não prestava. Não, ele continua maluco pelo Zé Beto. Eu sei. O Zé Beto? Sim, o Carlos Oliveira é um adepto, confesso, de Zé Beto no seu tempo, sabes disso. Puta que pariu. Eu ponho em causa. Bom, mas não vou falar. Vamos para outra via. Pá, eu vou aqui continuar a entrevista do Jorge. O Zé Maria Pedroto. Mas não, eu pedi para interromperes por causa disto das calinadas. O Abel de Figueiredo adorava ciclismo. Aliás, o Abel de Figueiredo, na altura, só para vocês verem, o Abel de Figueiredo devia ter 50 agendas telefónicas. Naquele tempo, já. Amigo, nós tínhamos, por exemplo, os jogadores, os treinadores, os dirigentes, nós tínhamos o número de telefone de casa, o número de telefone do emprego, o número de telefone do café ao pé de casa onde ele ia tomar café, o número de telefone do café onde ele ia tomar café ao pé do trabalho, o número de telefone do restaurante onde ele habitualmente almoçava,
o número de telefone dos restaurantes onde habitualmente eles iam jantar. Ok, era E só para havia paróquia. muitos, amigo, havia muitos que até o número de telefone das amantes o Abel de Figueiredo tinha. Tipo, não dá bandeira, mas isso eu acho bem. Eu acho que isso estava bem Para calculado. conseguirmos falar com as pessoas. Mas o Abel de Figueiredo, era do ponto de vista do português e da articulação. Zé Carlos, deixa-me só aqui elucidar o Vivo na Cave. O Zé Carlos Soares. Nenhuma O que é aqui. o Vivo na Cave? Zé Carlos Soares foi um jornalista da praça, principalmente no final dos anos 80 e anos 90 na TVI. Como é que está a pergunta? Por isso, pessoal, alguém me consegue elucidar da atividade que o amigo José Carlos exercia para ter este conhecimento esplêndido? Prostituição. É prostituição. Eu era. E não digas mais, e não digas mais. Tinha uma casa de putas. Pá, não digas onde é que era, senão, Zé, foda-se. Não, mas então, e isto é muito engraçado. E o Abel Figueiredo, eu adorava o Abel Figueiredo. Aliás, o filho dele chegou a ser, acho eu, secretário de Estado, que era o Rui Paulo Figueiredo. Isso não sei. Ele era um dos moços de mão do Sócrates. Vivo na cabo, vives mesmo na cabo, foda-se, puta capaz. Mas então, O rapaz pode ser um rapaz novo. Isto foi um homem de rádio e televisão, meu amigo. Pela data ali, Então, 1989, o rapaz sim, nasceu em sim. 1989. Era uma Deixem-me falar, criança mas no tempo do Zé Carlos. Oi, para meu, tudo. mas quem é que era que convida? Foda-se, eu fiz televisão em Portugal até 2000 e... 3, 4. Não, mais. mais, Então, e depois 5. e depois disso estive na Antena 1 a fazer os relatos e estive na Rádio Estádio, mas eu depois deixei de trabalhar em Portugal. Pronto. Não quero Acabou-se a mais festa, trabalhar. né? Ele É tem que eles 19 não- anos, o Vivi. Tem 19 anos, razão. tem 19 anos e ainda toca umas punhetas, acho muito Acho. bem. É assim mesmo. É assim mesmo, porque eu também digo uma coisa. Pelo menos nós, depois da punhetinha, não temos que olhar para a mão e dizer que a amamos, não temos que a levar a jantar, não temos Essa é que nos que é lembrar essa. quando é que ela faz anos, não temos que nos lembrar no dia em que nós fazemos anos que ela bateu a primeira. Santos FTD, obrigado pelo follow. Bem-vindo à equipa. Thank you. Eu ainda me lembro da primeira pívia que batia e onde é que foi. E à conta de quem é que olha, foi. Jesus, repara-me bem no cérebro deste homem, pá. Repara-me bem no cérebro deste homem. Lembro-me, a primeira pívia que eu bati foi no Largo da Graça em Lisboa, em casa. Estava a estudar. Foi no cimo da para um minha teste. rua. No cimo da minha rua que fizeste isso? Foi na minha casa. Meu Deus. Estava a estudar para um teste. Olha, Não, bem-vindo, mas- muito obrigado pelo follow. Vindo à equipa, obrigado. Agora não interessa. E o Abel de Figueiredo adorava o ciclismo, voltar a Portugal em bicicleta. E o Abel de Figueiredo adorava, para ele, o maior ciclista a seguir ao Joaquim Agostinho era o Marco Chagas. Eu ia dizer Já mesmo um isso, dia- tinha que ser o Chagas. Há um dia, meu, em que ele era lagarto, aliás, aquela redação Era tudo lagarto. o Abel de Figueiredo Lagarto, o Fernando Emílio Lagarto, o Sr. Artur Agostinho Lagarto, o Fernando Correia Lagarto. Portanto, Mas esse estás a ver, era não mesmo é? lagarto. Pronto. Esse gajo era O mesmo Jorge lagarto. Gabriel Lagarto. Só que os outros tu não notavas. Não, esse o gajo- pior esse é gajo que o Zé Carlos assume que é benfiquista e aí tal, jornalista não tem clube. Essa era outra. Não, Né? isso não. Quando eu entrei Essa foi e assumi boa. que era do Benfica, o Fernando Correia ficou muito escandalizado e disse: um jornalista não deve dizer publicamente. Mas depois, lá na redação, eles faziam apostas que isso e era uma coisa de fanáticos pelo Sporting. Mas eu, como assumi que era do Benfica, eu também mandei-os logo apanhar no cu, não é? Portanto, Claro. curti grosso. Mas pronto, do Benfica lá, naquela altura do Benfica, só era eu, o Carlos Boto e o Gabriel Alves. O Zé Augusto Marques era Belém, do Suer Belenenses. E o resto era tudo lagartagem. O Perestrelo gostava muito do Benfica, mas ele nunca assumiu, eu sei, mas isso agora não interessa. Mas então, o O Abel Buxa tinha aqui Figueiredo, que assumir o seu azul. Anda, Mauro! Uma célebre etapa. Mas quem é que é do Belenenses? Quem é que é do Belenenses? É o Muxa é Estou muito chateado e magoado com o meu amigo Patrick Moraes de Carvalho, que é presidente do Belenenses. Eu depois, lá mais para a frente, conto a história. Mas estou magoado com o Patrick. E eu depois já conto a história. Mas já lá vamos. Olha, Mas então, o Abel de Figueiredo, uma volta, uma etapa, era uma reta para aí com 1000 metros, não sei onde é que é, não me lembro. E o Abel de Figueiredo em direto, na altura transmitia-se o ciclismo em direto. olha a resposta do Muxa aí. Pois é, ele é do Futebol Clube do Porto.
O clube dele é o Futebol Clube do Porto. Também gostava do Belenenses, mas ele é tripeiro, eu sei disso. Eu sou amigo dele, ele morava num palacete ao fundo da calçada do Monte. Quando a gente vinha do Mirador do Monte para baixo, Sei. na direção daquele do jardim que eles tinham ali O que a gente chamava a relva do monte, logo ali, que agora é as hortas, não é isso? Estás a ver o Mirador do Monte lá em cima. Claro. A gente sobe de carro pelo lado do Pingo Doce, Sim. vimos, não é? Passamos à porta da casa do Vicente e do Pedro Coutinho. Chegamos lá acima e depois temos que, de carro, chegamos onde é a capelinha e depois temos que descer. Ah. Ele vivia naquele palacete, mesmo ao fundo do lado direito. Eu já sei qual é. Ele vivia aí. Depois é que foi viver, acho que para Cascais ou para o Estoril, ou não sei o que, aquilo era de família, aquele palacete. Bom, mas isso não interessa nada. Nós tivemos um blog no tempo dos blogs, ele e um gajo que agora é vice, não me lembro o nome dele, mas é vice-presidente do Belenenses também. Tivemos um blog que era de direita. Era de direita, porque nós somos todos um bando de fascistas. Mas então, isto do Abel de Figueiredo, volta a Portugal e o gajo em direto, cá estamos, em direto, lá vem ele, isolado, é Marcos Chagas vem em pedalada forte, Marcos Chagas está a 100 metros da meta, vem Marcos Chagas sozinho, completamente sozinho, isolado na frente, o pelotão vem atrás, Marcos Chagas a 50 metros, já levanta os braços, a multidão exulta, Marcos Chagas passa a meta! Não é Marcos Chagas. Isto aconteceu. Ele teve depois segundo passou a... Ai, o caralho. Não, relatos de ciclismo. Reparem nisto. Isso nem é do meu tempo sequer. Isso não é do meu tempo. Isso não é do meu tempo. Não é do meu tempo. De relatos para a rádio e para a televisão, fiz futebol, basquetebol, hóquei em patins, lembro-me de ti no relato. voleibol, atletismo, a São Silvestre da Amadora. Fiz uma São Silvestre da Amadora na parte de trás do carro da rádio aberto e eu com o rádio telefone fiz o relato da prova toda, desde que começou até ao fim. Atletismo, vela, rugby, futebol de praia, futevôlei, natação, atletismo de pista. Eu fiz relatos de modalidades, inclusive, isto não foi relato, mas fiz diretos do Campeonato Nacional de Bridge. Que essa merda. Deve ser o jogo de cartas mais chato do mundo. Como é possível, man? Até só para Fred, obrigado pela gaidezinha. Thank you. Obrigado aí, pá. Thank you. Bem-vindo. Bom, eu vou continuar aqui com a cena do nosso Jorginho, que ainda está aqui uma parte gira aqui da entrevista, está aqui uma parte muito gira. Foi em Sevilha porque Chamartín, o campo estava interditado, o jogo foi disputado em Valência, assim é que está correto. Pá, levámos com os espanhóis, cuspiram-nos, chamaram-nos filhos desta e mais filhos daquela, portugueses da putana, não sei mais quantos. E depois, o que é que acontece? Tu levas os espanhóis, com os espanhóis em cima durante não sei quanto tempo. Estás a fazer o relato, o Porto está a ganhar 1-0. Faltava um minuto para terminar, o Real Madrid faz 1-1. E esta cena é linda. No mal ou menos acontece aqui um empate. Há um prolongamentozinho, mais 2 minutos que o árbitro concedeu, e o Real Madrid faz o segundo golo. E quando o Real Madrid faz o segundo golo, eu deixei sair. Disse isto é um golo de merda e eu não relato mais. Saiu. Bonito. E relataste o resto? Não, mas realmente foi um golo de merda. Não, isso provocou depois. Como é que foi o golo já agora? Não, a justificação dele ao responsável é que é linda. Pensão minha. Na altura eu estava na rádio comercial 18 meses. Eu tive 18 meses na comercial sem fazer relatos. Porque o chefe, na altura do desporto, pediu-me por escrito que eu justificasse porque é que disse aos microfones da prestigiada rádio comercial isto é um golo de merda. E eu respondi-lhe, disse, olha, realmente disse que foi um golo de merda porque foi um golo de merda, porque se não tivesse sido um golo de merda eu não tinha dito que era um golo de merda. Pronto, e está feita a cena. Acho que foi muito bem respondido. Isto é filosofia, meu. Isto é filosofia pura. Completamente, Carlitos. Foda-se. Isto é filosofia pura. Queres assim, queres. Não queres assim, não queres. O gol foi uma merda, cara. Esse gol foi uma merda.
O médico disse para não o contrariar. Com esta informação, não sei se a Carla Lupi, que é a nossa convidada da segunda parte... A Carla Lupi já morreu. Está, algo está. É o gajo das amantes este, Santos. É o gajo das amantes. Não. Jorge, Ah não, era o outro das agendas, não era? O Fernando Correia que era o gajo das Cristóvão anões. Ribeira. Fu. Digo? Dizes tu. Eu fico pelo fu. Diz-me. O Doce. quê? O que é que está mal? Oh meu, eu acho que está tudo mal, pá. A começar nos adeptos, que são mal criados. Olha, isto é que é. Claques. Mas isso sempre tudo foram? E sempre, Não, sempre serão? mas Concordo inteiramente com isto. agora são mais. Não sei que. Sabes que em Portugal existe. As pessoas, E agora ainda são as mais. pessoas gostam dos clubes. As pessoas. Existe uma José corrente aguda Carlos em é Portugal. um deles. Não gosta Não, da as pessoas não vão seleção. ao futebol pelo prazer de ver jogar futebol. Isto não é a seleção. Não, mas não é. Mas isto é outra coisa. Desculpa, para essa merda. E eu já te ouvi a dizer isto, e concordo. Hoje as pessoas gostam do seu clube, não gostam de ver futebol. Mas Ponto. sempre, ao Carlos, vais-me Ponto. desculpar, mas com o respeito é que eu posso ter por uma seleção que convoca jogadores em função dos empresários desses jogadores. Isso é E verdade. isso acontece no nosso clube. Como é que é possível o António Silva estar a jogar e estar o Tomás Araújo E não é a titular, defesa direita? e não é titular o Porque apareceu o empresário do António Silva quando ele estava no banco e bem, porque o Tomás Araújo é melhor que ele, e o Jorge Mendes vem dizer: epá, temos que ver como é que é, porque a Juventus quer o António Silva, o António Silva quer a Juventus. E se eu fosse presidente do Benfica, assim que o empresário disse aquilo, o António Silva ia jogar para a equipa B. Passava-lhe logo a doença, mas não, puseram o menino a jogar e quem é que se lixou? Lixa-se o Benfica, porque não tem a melhor defesa dupla. Eu, sinceramente, não acho que o António Silva, hoje em dia, seja jogador de seleção e é convocado. Yeah. E Portanto, numa isto altura não em que nem é- era titular. E à seleção Amigo, quando o Tomás era titular no Benfica. Era assim, Isto não é, exatamente. Ele é que ia à seleção e o Tomás Araújo não ia. Já, é assim uma Para cena. mim, Mas isso já vem de há Amigo, anos. é precisamente estás quando vem de há perfeitamente anos, é precisamente como vem de há anos, que eu há anos que digo que isto não é a seleção, é a equipa da Federação Portuguesa de Futebol. Sim, eu estou a dizer isso há uns aninhos. O Muxa diz aqui: os hotéis de luxo não se pagam sozinhos. Pois não. O Santos e não jogam caralho. Deve estar a falar do António Ainda te vou Silva. Está dizer farto de outra. enterrar. Está farto de enterrar. Não é isso. Eu não te vou dizer outra. Numa equipa da seleção. Eu adoro o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo não pode ser ele sozinho. Não Ui. pode jogar o jogo todo. Muito menos hoje em dia. Não pode. Menos hoje em dia. E por aquilo que eu já vi do que se passou hoje. Pá. Mas pronto, tem que jogar sempre. Ele continua a ter lugar na seleção. Mas não é para jogar 90 minutos e a bola tem que ir sempre para ele. E há muito tempo. Enquanto Há for- muito enquanto tempo for não devia assim, ser assim. Enquanto for assim, perdes com as Dinamarcas da vida. Quando tu olhas para a equipa que jogou hoje, é só jogadores de primeiro nível. Pronto. Tivemos o problema temos o problema dos centrais, só tens o Ruben. E eu gosto do miúdo do Sporting que entrou depois a seguir. Mas pronto, eu acho que se Não o tens. Tomás Araújo estivesse a jogar, a dupla seria o Tomás Araújo com o Ruben Dias. Mas pronto, mas Malta, essa é o Zé, controla. o Zé omitiu uma coisa no início desta live. O quê? És um sacana. O Zé deu a entender que não tinha visto o jogo e viu o jogo melhor que vocês todos. Não vi, eu estou-te a dizer por aquilo que eu já vi aqui. Tu sabes demais sobre o Mas é jogo, Zé documentário. Carlos. Tu sabes demais, é a tua veia jornalística. Mas é por causa daquilo que eu vi dos comentários. Eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo, eu não vi mesmo o jogo. Eu estive a ver o jogo da Líbia com Angola. Olha, o Santos diz que é por isso que muita gente não liga à seleção. Eu ainda não cheguei aí a essa fase. A seleção joga mais sem o Ronaldo do que com o velho. Tem dias, mas Ronaldo para 90 minutos não. Há Mas muito isso tempo. não é- Há não é muito tema tempo. para hoje. Hoje é o Rapaqueca. Ainda apoio a convocatória de Ronaldo e jogar sempre sem
há sem contestação do público em geral. O Rato Velho, ele sabe andar nisto, sabe, mas eu acho que já não é jogador pós 90 minutos. 2 remates enquadrados com a baliza em 94 minutos. Pelas estatísticas que eu vi do site da FIFA, a Dinamarca fez 21 remates à baliza. 21 remates à baliza? Olha lá, o que é que estás a mexer nessa merda, pá? Eu é que sei. Ele está fora porque o Kulebka me desligou-se aqui por alguma razão. Já cá estás. Não chores mais, Carlitos. Bom, vamos lá aqui rolar aqui o estrelo mais um pouquinho. Entoam às vezes em uníssono. Oh, não sei o quê. Vá para... Exatamente. Começa Quer por aí. dizer, Pinto da Costa vai para o caralho. Já foi. Oh, meu, Já era. Vamos lá, meu, estou em estado de choque. Pá. Bem-vindo ao Cabara da Coxa! O Prestrelo está em estado de choque porque isto foi numa fase em que a televisão virou Nós vamos falar um à brava que não havia. vai juntar-se à nossa conversa. Ela própria também é uma Já não há outra vez. Calculo que não, sim, já está a coisa. Não, a coisa tornou-se, já não frequentas tanto as discotecas africanas. digamos que menos asneirenta, mas nem por isso mais protocolar. Jornalismo hoje em dia, nem vamos falar sobre isso, então aqui tens tema para mais 2 horas, não é? Não? Mas este que está aqui não é o Jorge Prestrelo. Comecei em 92 com a Aiué. Que acho São as discotecas que ele abriu. Isto já não é o. Depois, Esta entrevista não é o. Aliás, ele não gostava de dar abri entrevistas. o Gindungo. Mas isto já não é o Jorge Prestrelo. Isto está aqui. Então, mas o que é que foi outra vez? O Sassassa e o Sarabanda. É a Net Inglaterra que é boa. Cá está. Não gostas do Kuduro? Que isso, Nós não? temos aqui 2 Não. exemplares felizes. Não gosto. Não, eu Aquele não gosto. Eu não Kuduro provoca eu não pau curto Ele não gostava de dar entrevistas. talhada, não gosto. Não gostava Kizomba. muito. Não, Kizomba, então tinha não duas gosto, paixões grandes Pai, na eu sou vida. o Era a Zé Luana, Estás a e entender? o É o Pedro. Cota Prestrelo. Cota para A Luana e o Pedro. A Luana era a filha Sabes e o que eu Pedro gosto- bem gira, Eu por gosto sinal. daquelas músicas. E o Pedro que dá é o para segurar filho. na- Ok, eu não obviamente não. A esses pormenores não vou, porque eu não. Pá, conta-me uma. Tu tens alguma história com ele diretamente que possas contar aí ao pessoal? Posso-te contar Não. o telefonema? As que possas contar, se há alguma que não podes contar, não vais contar. O telefonema que. Não, eu não vou contar histórias de bares de putas e. Caga lá nisso. Não sei o quê. Mas é assim, mas o Jorge gostava de mim. Ele dizia que eu era o puto dele. Tu és o meu puto. E olha, posso dizer, uma vez eu fiz muita reportagem de pista para o Prestrelo. E só para vocês verem o que ele gostava de mim. Aliás, o pessoal tinha todo muita inveja porque ele não fazia isto com mais ninguém. E eu estava no Estádio da Luz a fazer reportagem de pista para o Prestrelo. E de repente, durante o relato, o Prestrelo diz-me assim: ó Zé, e nós tínhamos de estar atrás da baliza. Diz: ó Zé, e no antigo Estádio da Luz, se bem se lembram, tínhamos. Lembro-me, Os balneários eram 2 escadas. Entrava o Benfica na escada da direita, a equipa adversária na escada da esquerda, e no meio tinha assim uma placa, o género de uma placa pintada de branco, uma coisa um género de uma laje. Que nós, tanto por cima, não é? E a gente dali tinha a escada ao túnel na direita, o túnel à direita tinha o relevado. E eu estava atrás da baliza e ele diz-me assim, nunca mais me esqueço, o diretor de campo do Estádio da Luz era um grande amigo meu que já morreu, que era o Jorge Vacas. Era o diretor do campo do estádio. Depois da morte do senhor Domingos Claudino. E o Jorge durante o lado diz-me assim, miúdo, puto, vem aqui para a placa aqui enfrentar, porque na altura as cabines de rádio do Estádio da Luz eram aquelas cá em baixo, quase ao pé do relevado, que eram assim arredondadas. Tinha assim uma coisinha arredondada. Só depois das obras para o É que foi lá europeu, para cima, sim. para o Mundial é que fomos lá para cima. A gente estava aqui em baixo, quase à boca do relevado. E Não, ele mas sempre foi até ao fim, não foi, Zé? Lá em cima, ao fim. Mas isso foi no Mundial de Júniores que passou para cima. Cá em baixo, depois passou a ser
os camarotes o camarote às mulheres dos jogadores. Era onde a Paula, que Deus tem, e a minha filha era pequenina, era para onde a Paula e a Marta, quando a Marta era pequenina, iam ver os jogos com a mulher do Paneira, a mulher do Isaías, do Ricardo Gomes, porque elas, a mulher do Neno, porque elas foram, o Ricardo Gomes, o Isaías e o Neno, fomos todos pais mais ou menos na mesma altura, com diferença de meses. Anda cadete, boa noite. E então, pronto, ia a Paula com a minha filha, e a Rosa com o filho a Rosa Paneira, e a Cláudia do Isaías e a Simone do Neno, estão todas com o carrinho de bebê lá para aí, depois onde eram as nossas cabines, cá embaixo era onde eram as mulheres dos jogadores depois. E então o Jorge, durante o relato, diz-me: puto, vem aqui para a frente, vem para aqui mesmo, aqui à frente, aqui para a placa, que eu preciso que venhas para aqui. E eu venho e faço sinal ao Jorge Vacas a dizer: passa-se alguma coisa que o Prestrelo pediu para eu ir para ali. Ele diz: então vai para lá, vai lá. Onde eu lá chego, estava, sei lá, uma distância de 20 metros, não é? Porque era a bancada e aquilo era mesmo ali por cima. O Jorge diz assim no direto: bem, eu tenho que ir ali fazer um xixizinho. Puto, faz o relato todo aí, Aguenta aí. Faz daí o relato que eu vou fazer um xixizinho. E arrancou, foi-se embora, teve um quarto de hora fora dali e eu a fazer o relato cá em baixo. Pegaste tu na cena. E eu fui-se embora, fui mejar, deve ter ido beber um café, porque na altura serviam-se os leis. E eu, pronto, fiquei a fazer o relato, cá embaixo na pista, portanto, mas ali ao pé de onde eram os túneis, por trás dos bancos, né? Na zona central, e pronto, e ele voltou: olha, eu já estou aqui, mas podes continuar, que eu estou aqui, olha, vou fumar um cigarrinho. Estou-te a ver, puto, estás bem? E eu, pronto, ele fez o resto do relato até ao fim. Fica a vida. E o Carlitos. O Carlitos já está aqui outra vez. Essa net, Carlitos, vou-te dizer. Ou tu queres arrochar de vez, ou não estou a perceber. Não estou a perceber. Zé, Carlos, eu trago aqui agora duas coisinhas pequeninas. Uma é um pequeno resuminho. Não, também não é minha, mas é um pequeno resuminho aqui do Portugal-Inglaterra do Euro 2010. Sim, vai. Diz à mulher, e isto são 30 centímetros. E ela acredita. Vê lá o amor que isto é. Vê lá bem o amor. Maltinha, Portugal-Inglaterra do Euro 2004 por Jorge Prestrelo. Aqui já na zona ofensiva de Portugal. Quem manda ali a cabeça de Costinha, mete no inglês, vai fazer o golo da Inglaterra. Desentendimento entre Costinha e Ricardo. Revienga, sobrou para Simão Sabrosa. E agora de novo, cruzamento, olha o golo! Golo! É golo! Puta de jogo este, pá. Eu vi este jogo, foi num dia. Isto foi no Euro 2004. Foi. Eu estava na Suíça, na UEFA, a fazer este relato para a UEFA. E posso-vos dizer que o Sr. Lennart Johansson, que na altura era o presidente da UEFA, por causa do meu relato, acho que é o Nuno Gomes agora que vai para o Rui Costa, que faz o último gol, Portugal da vitória. É o Postiga. É o Postiga? O Postiga faz o gol da vitória é o Rui Costa. Não é a vitória, sim, o do empate, mas vão um prolongamento e penalti. A narração deste gol para a UEFA foi o Lennart Johansson foi ao departamento multimídia pedir essa parte da narração e era o toque de telefone dele. Hoje o meu relato do relato do... Muito bom. Olha, ali o cadete está a perguntar com que idade é que foi essa situação do Prestrelo ter posto a relatar. Então isto deve ter sido, foi em 1987, 88, tinha chavalo. 20 e poucos anos. Tinha 20 e poucos anos. Até vou pôr isto um bocadinho mais alto. Eu já não me lembro dos gritos do Prestrelo quando o Ricardo defende. Puxa público! E eu vou dar sorte a Portugal. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo!
Só falta marcar Portugal. Só falta marcar Portugal. É um sofrimento atroz, meu Deus. É o Ricardo que vai marcar o penalti. Vocês vejam a maneira dele gritar e depois já vão perceber o que eu vou dizer a seguir dos clones. Vai partir Ricardo. Atira Portugal! 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 Ouçam o estádio da Luz! Ouçam o estádio da Luz! Puta da loucura este jogo. Este jogo foi qualquer coisa. Puta da loucura, caralho. Mano, como nunca vi isto, como nunca vi isto. Porque assim, porque isto... Vocês não estiveram no Estádio da Luz quando foi a meia-final do Benfica contra o Stoia de Bucareste. Eu estive no de Vocês não estiveram no Estádio Eu estive da no de Luz quando Marselha, foi estive no de Marselha e foi. Quando foi de Marselha. Marselha foi a Isso é loucura. que é. Foi, é o jogo da minha vida, Zé. Benfica Marselha é o jogo da minha vida. É o jogo da minha vida. E é indescritível. Olha, então eu vou-vos contar uma coisa. Sem ser, para verem que não é de agora, sem ser Eu do estádio ponto da de Luz vista só mesmo em 90. profissional, ou seja, sem ser a trabalhar, eu nunca vi um jogo da seleção no estádio. Eu nunca fui ver. Eu já um tinha jogo ouvido a da dizer isso seleção. e achei impressionante. Nunca pensei Nunca que. vi. Não me interessa, meu. Santos, o Steaua de 88 e Não o era Marselha de 90. Já foi há uns anos. Já foi há uns anos. Era sub-21. Eu Eu quero- fiz eu quero- esse relato. Eu Eu quero ir fiz para a esse cama relato cedo. para o Correio da Manhã Rádio. Se vamos falar de sub-21 do Estado Não, vamos só. Eu agora. Zé, Eu só aqui tenho. para uma Olha, noite eu só inteira. tenho aqui agora, para acabar, é óbvio. Eu tenho Quero aqui. essa Zé da boleia, tenho aqui ao seu peixe e o. companhia limitada. Tenho aqui o último, Assim, o eu último tinha gol tudo. relatado Eu tinha pelo tudo. Postrelo. Atenção, eu tinha Põe aí, as põe aí, gravações todas, inclusive desse meu relato com o Prestrelo, de montes de merdas que eu tinha dos meus relatos das finais. Só que naquela altura isso era tudo em cassete, não é? Não é como agora, VHS, que é claro. tudo digital. Não, Yeah, não, esses VHS, cassetes era piratas. cassete, de áudio. Ah, de áudio, ok. VHS. Era cassetes de áudio, daquelas cassetezinhas normais. Sim, sim. Eu sabe ou não sabe o que é isso? Não, E ele não sei lá o que é tinha isso. uma mala, tinha um saco daquele de coisa. Eu tinha para aí mais de 100 cassetes lá dentro. E foi numa altura em que eu estava a mudar de. Tinha isso aqui em Sesimbra e levei para ter na graça porque eu queria, porque havia um amigo meu que me ia fazer essas transcrições todas já para as primeiras disquetes de computador, estás a ver? Já para passar para computador para disquetes, ainda eram aquelas disquetes. E eu tinha aqui em Sesimbra, e como vim cá no fim de semana, só que eu quando saí daqui, eu na altura já namorava, exato, eu já estava no CMR, mas saí quase para a TVI, e eu namorava com a Paula, que Deus tem, a mãe da minha filha, e nós viemos passar o fim de semana aqui, e quando fomos no domingo para Lisboa, ainda passámos na Bruxa para beber um copo. E no Bruxa? No Bruxa, sim, ao pé do Lar do Caldas. Sei, conheço perfeitamente, Então. Pronto. Quantos anos parei ali? Estacionei o carro e fui com a Paula beber um copo, antes de irmos para a Graça, para casa. E quando eu volto, chego ao pé do carro, tinham-me assaltado o carro e levaram-me esse saco, que era a única coisa que eu lá tinha. Tinham-me levado esse saco com as cassetes. Ei, a sério. Portanto, eu perdi tudo, não só cassetes, tinha lá também fotografias. Ei, a sério, que cena. Tinha uma fotografia eu em Cuba a fumar charuto com o Fidel de Castro. Tinha uma fotografia com o Maradona no dia em que eu mandei para a cona da mãe dele, que ele depois me deu uma entrevista, lhe chamei filho da puta, e ele depois ficou muito admirado, mandou o assessor dele vir ter comigo e perguntou se eu queria uma entrevista exclusiva. Tinha montes de merdas, montes, e roubaram-me isso tudo. Pronto. Há coisas que
do que eu tinha para trás, nunca, por exemplo, tinha o relato dessa final de 91 do Mundial, tinha o relato da final de 89 que fiz para a Rádio Comercial na Arábia Saudita. Ser um arquivo do caralho. Tinha, meu, não era do caralho, era de cassetes. Eu não faço arquivos de caralho. Não. Isso eu nem quer saber, repara. Eu não te perguntei isso sequer, eu não quero saber esses pormenores. Eu não faço arquivos dessa merda que eu não é. Mas parece que estás a querer frisar muito, parece que estás a achar isso. Se vocês estão para aí, não sei o que é caralho. Vocês sabem qual é a diferença entre um pênis e um caralho? Ensina-me lá. Um pênis é uma coisa parecida com um caralho, só que é pequenino e mole. Ok. Pronto. Uma semana antes de morrer, o Rafael ligou-me. Isto faz-me lembrar um bocadinho a história do Fer. Quando o Fer morreu, Benfica estava para despachar. Foi este banco que eu. Oh, my bad. Don't you want me, baby? Don't you want me now? Isto era dos Yazoo. Por amor de Deus. Mas então, cá para mim, eu acho que daqui a bocado vamos ver o Carlitos a levar com o rolo da massa na tromba. É pior é que ele tem ali um botão de mute e não existe. Assim. Vamos embora, meu folha, meu folha, ai caralho. Olha, rapaz, filhas do caralho. Eu estou aqui com as pernas esticadas no banquinho. E o banco caiu. Minha filha veio tentar saber o que é que... O que não olha, o BES também caiu. Aí está, o outro banco caiu. Olha, Mauro, o Zé Carlos não faz lives diariamente, mas ok, Desocupados à Benfica, YouTube. Mas ao canal do YouTube, lives em direto faço ao sábado à noite, sempre. Mais o meu primo, que é o Estamos Juntos. Depois, terças ou quartas... Digo-se uma coisa, tem um genérico do caralho, pá. O genérico é do caralho. Não é do caralho, é do pênis, não, o pênis não é. Mas já me quiseram comprar o genérico porque pensavam que era um monólogo da vagina. Era um monólogo da vagina. Mas ias contar, para rematar, a historiazinha do Prestrelo. O caralho é o cesto da Gávea. Conta-me lá a historinha para rematarmos isto aqui, senão o Carlitos dorme aqui ao vivo. Pronto, o Prestrelo estava para ser despedido da TSF. E... andavam com... pronto, a gente sabe, estas filhas da petice, há pessoas que nunca... Prestrelo, a única pessoa que gostava do Prestrelo era eu. O resto, toda a gente não gostava do Prestrelo, tinha inveja, porque nenhum deles conseguia ser como ele. Eu lembro-me que no último jogo que o Prestrelo faz quando morre, que é na Holanda, salvo erro, no jogo com o Sporting, em que lhe dá o treco e quando ele chega vai para o hospital e depois morre. Houve pessoas que na altura faziam relatos, agora já não fazem, passaram por ele e ele já estava mal, por isso é que ele já nem mal conseguia falar, e em que disseram é para ele já está velho, já não tem condições para fazer relatos. Por exemplo, eu quando fui para a Antena 1, porque outro gajo nascido em Angola, o Carlos Dolbete, saiu da Antena 1 que foi viver para o Brasil. Depois acabou por voltar, mas pronto. E o Luís Marinho, que era administrador da RDP, que tinha sido diretor adjunto de informação da TVI, veio-me convidar para eu ir para a Antena 1 fazer relatos. E eu fui para a Antena 1, eu chego, tenho a reunião com o Luís Marinho e com um filho da puta que já morreu, e no dia em que ele morreu eu disse... Neste país as pessoas quando morrem são todas boas, mas esse gajo era um traste quando era vivo, continua a ser um traste depois de morrer, que era o Costa Martins. E eu tenho a reunião e o Luís Marinho levanta-se e diz, pronto, então agora eu vou-me embora, vocês acertem-se para combinar as coisas. E quando o Luís Marinho sai, esse Costa Martins diz-me assim, olha, vou-lhe já dizer uma coisa. Você vem para cá porque o administrador quer, porque eu não o quero,
porque você é muito prestrelo e nós aqui não gostamos do prestrelo. Portanto, já sabe que relatos praticamente não vai fazer. Se quiser, faz reportagem de pista. Se não quiser, É bem. andar. Logo assim, meu. Logo assim. Nós aqui não gostamos do prestrelo e você é muito prestrelo. Curiosamente, no dia em que o prestrelo morre, a Linda liga-me logo a dizer que o prestrelo tinha morrido. A Linda era a mulher do Jorge Prestrelo. E eu, lá embaixo em Sesimbra, começo a chorar e telefono para o Costa Martins, que era o meu do chefe, e disse: ó chefe, é só para lhe dizer que o Prestrelo acabou de falecer, a mulher ligou-me e não sei o quê. Está bem, está lá, obrigado, estou ligado. Posso-vos dizer que todas as pessoas que diziam mal do Prestrelo, Fernando Correia, Costa Martins, Al Garcia, o Nuno Matos, toda essa malta, foram todos eles que apareceram nas televisões muito chorosos a fazer grandes elogios ao Jorge Prestrelo. A mim ninguém me perguntou nem uma opinião sobre o Jorge Prestrelo. A única coisa que saiu, andei à procura, mas eu acho que tenho isto num outro disco externo, foi, aí uma semana depois do Jorge Prestrelo ser o funeral, o Otávio Ribeiro, na altura era o chefe de redação do Correio da Manhã, escreve um artigo a dizer que o Delfim, com a morte de Jorge Prestrelo, só restava uma pessoa para fazer os relatos com emoção e espetáculo, que era o Delfim do Jorge Prestrelo, é o José Carlos Soares, estranhamente silenciado, porque já na altura, pois, só me deixavam fazer reportagem de pista na Antena 1, e quando era para fazer relatos, eram aqueles relatos da segunda divisão que eu ia fazer. Ai, a sério? A sério. Foda-se. Fiz relatos do Sacavenense na segunda divisão, que era só dar informações. Olha, quando o Miguel Veloso, no Sacavenense, no Olivares e Moscavide. Olivares e Moscavide. Meu Deus do céu. Jogava lá o Miguel Veloso, que foi emprestado pelo Sporting do Olivares e Moscavide. Yeah. Bom, maltinha, tenho aqui, para terminarmos, o último... Ok, termina, desculpa. Ele estava para ser despedido, e ele telefona-me uma semana antes. E ele disse-me: meu puto, estas filhas da puta vão correr comigo. Eu vou-te já dizer, tu também estás fodido, porque gajos como eu e como tu estão fodidos, porque estes cinzentões é que mandam nesta merda, e quando alguém é diferente, eles não nos querem porque eles não conseguem fazer como nós. É na puta da vida, é sempre assim. Esta puta vão correr comigo daqui. Eu agora vou fazer o Sporting e acho que não vou fazer mais nada porque eles vão me despedir. Já não fez, né? Aí, semana depois fez o jogo do Sporting, não é? Como ele disse que ia fazer. É este que eu tenho aqui para acabarmos. Pronto. Ele já falava. Mas hoje em dia copiam. Esse Nuno Matos até sim, tens muito disso. São uns merdas. Tens muito disso. Os relatos é todos a copiar uns aos outros, estão todos muito maus, mesmo aos deles. São todos muito maus, porque são todos politicamente corretos. São todos muito das linhas de passe e da basculação. São todos muito Freitas Lobo. Mas já têm um lobby, mesmo estes putos que andam aí têm um lobby, têm que ser todos formatados. Eu mando-os foder com uma Mas, ó Zé, o que são as linhas de passe? Não sei, mas passe, geralmente, as casas de passe eram casas de putas. E também há linhas de passe. As linhas de passe, onde é que nós vamos? das duas uma, ou são onde é as que nós linhas vamos? que são tiradas entre as casas de putas, ou então é de passe, deve ter alguma coisa a ver com os passos sociais. É da Carris, é tal e qual. Malta, agora sim, AZ Alkmaar Sporting, o último golo relatado pelo grande Prestrelo, está aqui. Último minuto da partida. Último minuto, Sporting. Vai ser levantado, pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Este é o gol que leva o Sporting à final em Alvalade, o CSKA. Eu acho que o ucraniano que está a
que ama o Sporting! Mas ele não era E Sporting. Carlos Oliveira embalou de vez. Não está bom nada, tu da lá. Foda-se, eu gostava que tu não tivesses respondido. A imagem é que engana. Parece que não. Já há bocado já está. Oh, Este deve ter sido o único gol que o Miguel Garcia marcou. Mas, Yeah. Carlitos, agora sim. Remate final para esta live em que inevitavelmente foste pouco interventivo, né? Como o Zé Carlos Soares aqui, o teu tempo de antena foi-se. Carlitos, remate final. é que eu conhecia o homem, não é? Natural. Claro. Eu não preciso ter tempo de antena, porque assim, muito honestamente. Eu quero é que tu faças o remate final. Eu acho. O remate final, isso foi soube a pouco. É o meu remate final. Isto vai ter que haver aqui uns trolhas da bola. Eu já lá vou, eu já lá vou. Eu já lá vou, eu já lá vou. Sinceramente, o meu, não vais nada, não vais a lado nenhum. Eu já lá vou, eu já lá vou cravar, eu já lá vou cravar e sem cachê. Vocês devem Zezinho. pensar que a minha vida Zé é essa Carlos, merda dessa remate final, eu já lá vou, eu já lá vou. Remate final aqui para a minha barraca e para os meus. Remate, isso é coisa de paneleiro. Eu sou guarda-redes, não remato, pá, eu defendo. Esse tem sempre que dizer mal, man. Tem sempre que dizer mal, man. Falar do Impressionante. Jorge é sempre bom. Falar do Jorge é bom, pronto, é o meu ídolo, era o maior. Melhor que eu, só o Jorge Porcerelo, humildemente me confesso. Epá, o Jorge era outra coisa. Tinha aquela coisa de Angola, aquele espírito livre. Vocês sabem o quanto eu amo o quanto eu amo Angola e que o meu futuro profissional, pelo menos o profissional, vai estar novamente ligado à Angola e que quem- ele tinha esse sangue quente, tinha um coração do tamanho do mundo. Ele não. Ele sabia que as pessoas diziam mal dele nas costas dele, mas ele não estava nem aí. Ah, e tinha um coração gigante. A única pessoa a quem ele fazia mal era a ele mesmo. Isto faz-me lembrar. Se calhar por isso é que eu me identifico tanto com ele e por isso é que ele também gostava de mim como gostava, quer dizer, era o maior. Não há volta a dar. E ao pé dele. E era boa pessoa. E ao pé dele é só merda o que andei. É mesmo só merda. Eu tenho pena desta geração que houve agora relatos e que faz. Esta geração que faz relatos agora tem-se todos numa elevada conta e são uns bostas. Porque nós somos do tempo em que fazia. Eu sou do tempo em que fazia relatos e as pessoas reconheciam-nos pela voz. Hoje em dia. Tu podes estar num sítio onde um gajo que faz relatos está e ninguém, porque eles falam todos da mesma maneira. Yeah. Entendes? Têm que ser todos de fato e gravata, na Parece que são peida. telecomandados. E falam todos da mesma São maneira robôs. e não fazem relato. Eles não sabem relatar, percebes? Mas acham que sabem e pronto, e é o sistema. É lógico, por exemplo, que naquela altura, Zé Carlos, e sabes perfeitamente, tanto como eu, que já somos duas pessoas jovens, na casa dos 40, que naquela altura. É verdade, os 42. Naquela altura, na nossa altura, tu para fazeres um relato de futebol, tu tinhas. Não era só perceber de para fazer um futebol. relato de futebol, eu tive que primeiro fazer reportagem de pista. Pois, é isso que eu estou. Ou seja, e isto É a hoje em dia mesma não. coisa. Hoje em dia Eu atiram para ir ao microfone, só porque a falam primeira bem. vez, eu a primeira vez que fui ao microfone, eu andei a fazer reportagem há muito tempo. Eu quando fui para a televisão, pronto, tudo bem que eu comecei logo a apresentar o contra-ataque. Mas eu já trazia anos de rádio, as pessoas já sabiam quem eu era. E a malta só apresentava, e mesmo assim eu apresentava e ia para a rua fazer reportagem. Porque é na reportagem que tu ganhas calo. É na reportagem que tu fazes contactos. Hoje em dia, tu vês miúdos a sair da universidade, os que saem da universidade, e são logo pivôs. Não têm tarima, não têm cultura geral. Não tem. Não têm nada. E Se não depois for telefone. fazem-me lembrar muito, sabes, aquela história do. Ai caralho, aquele gajo que jogou a bola no Porto, que é de Santa Maria da Feira e trabalha para o Tu Canal achas que eu 11. ligo a essa gente que jogou a bola no Porto?
Ai, como é que ele se chama? Eu sou Do do Costa, não sei quem é o Benfica Costa. e o resto quero que percam todos. E ele contou a história de quando foi Mesmo lá para a nas Roménia. competições Espera aí. europeias. E estes Ah, o jornalistas, Candinho, ou seja, o Candinho é outra história. o Cândido Costa, não, o Cândido Não, o Costa. Cândido é O Cona de Sabão Não, lembrou aqui o Candinho Espera, e é outra Amigo, história. Espera, Cândido espera. é muito bom. É muito bom, Espera aí, muito não, bom, mas o Cândido, muito bom. deixa-me acabar o meu comunicar em raciocínio. televisão. Deixa-me acabar o raciocínio. Que é para dar a comparação, para quem acompanha o Cândido Costa sabe perfeitamente aquilo que eu vou falar. E esta é a comparação total daquilo que é hoje o fazer relatos das rádios portuguesas, ou seja, ele falou quando foi para a Roménia que o treinador chamou e que estava bem, Costa, pá, É, os sim, dedos assim, pá, tal. E ele chegou lá e disse, lá, eu não estou a perceber um caralho, o que é que tu queres que eu faça? E diz ele, pá, patrão ali em cima, vamos mexer com os braços, se pensa que eu percebo para caralho disto, eu não percebo um caralho. E isto é Não, aquilo que hoje em dia... o que ele disse foi que o treinador lhe disse: epá, tu estás a fazer bem, estás a jogar bem, eu é que estou a fazer para o isto, que é para a espetáculo, malta na para o bancada, show-off. epá, pensar, portanto, não ligues, eu vou continuar, epá, ok, então, ele diz que a partir daí o treinador fazia aquilo e que ele se virava para o treinador, fazia assim. E estava top e toda a gente ganhava. Malta, deixa-me ir aos comentários, que isto está aqui muito para trás. Desculpem, moços, que eu não li a maior parte dos comentários, pá, por razões óbvias. O Luís Filipe tem de dizer esta: eu não sei o que era o cesto da Gávea, a sério, por amor de Deus, Luís Filipe. O Mauro diz que já subscreveu o canal dos Desocupados à Benfica, fizeste muito Faz bem. muito bem. O Cadete diz aqui: não é por estares aqui, murcha, mas esta história faz-me lembrar algo, não sei o que é que será. Quem é o Nuno Matos diz o Santos. O Muxa diz aqui um pouquinho mais para baixo, e é isso que me interessa aqui dizer ao Zé Carlos. Gostava muito de ter a oportunidade para falar com o Zé Carlos, até pelo meu trabalho e por aquilo que é a minha ambição. Posso contactar por algum lado. O que é que ele faz? O Muxa é um dos maiores. Vá, eu vou-te falar desta maneira para tu entenderes. É um dos maiores relatadores de Counter-Strike de Portugal. Lembras-te daquele vídeo? É um pro nessa área. É um pro, mas é um pro nessa área. É um pro nessa área. Portanto, eu penso que será por aí que ele queira contactar. Não sei se depois, entretanto, poderei fazer. Ele está fodido, ou faz parte daqueles eleitos que fazem aqueles programas na televisão. Ele sabe disso, que ele já passou por isso, Ele também é dos que os chega à frente e também, enfim, eu não quero aqui entrar em pormenores da vida do Muxa, acho que não é o caso certo. Não, mas há uma coisa aqui que não é entrar, mas é falar tudo, isto é tudo a mesma coisa. Na verdade é tudo a mesma coisa. Porque assim, os gajos que hoje lá estão a falar do jogo já falam, parecem esses gajos, esse palhaço que anda aí. Eu não sei o nome dele, aquele gajo lá da Sport TV, ou caralho, não sei o nome do gajo. Vocês já viram uma coisa? Os gajos parecem todos os lobos. O Zé Carlos não. O Muxa não. O Muxa já é a Zé Carlos, a Apostelo. Trata o jogo como o jogo deve ser tratado. Vocês já viram o Alexandre qualquer coisa? Ele foi meu colega na Antena 1. O que está agora no Canal 11 a fazer os relatos. Eu vomito-me todo. Alexandre foi... sim, sei. Vomito-me todo. Ao ouvi-lo fazer relatos na televisão. E depois, é outra coisa. A máfia está tão bem feita que é... Os gajos que fazem relatos na DAZN, fazem relatos na Sport TV. E hoje há muito trabalho. Fazem relatos, mas são só os mesmos. Hoje há muito trabalho. É rodar pelos mesmos. Eu uma vez falei com um gajo que foi diretor de comunicação do Sporting e que tem um canal trabalha num canal das apostas que faz relatos. E eu, aí há 2 anos, quando ele fez aquilo, disse-lhe, vê lá se me arranjas aí uma goelinha para fazer não, já tenho aquilo cheio. Afinal... Uma semana depois foi buscar 2 ou 3 desses putos que são destes novos, que já faziam relatos lá na TSF e não sei quê. Portanto, aquilo é tudo uma patotinha em que eles se protegem todos uns aos outros. E se alguém aparece, porque lá está, eles são todos tão maus, ninguém disfarça. E se aparece alguém que se destaca, tu és, mas é maluco. Estava aqui a olhar para o comentário do Rosa a responder aquela cena dos tiros. São outras gerações, meu amigo. Não é assim mesmo. O Cadete diz, é o maior, é o Muxa.
me presumo que estejas a falar dele, mas também é mal amado. Também ironicamente, estamos aqui com duas pessoas que um mais velho que passou e outra que está a passar. Deixa-me dar-te um conselho: se és mal amado, manda-os foder. Porque sabes porque é que tu és mal amado? E isto fala um gajo que sabe de experiência própria. És mal amado porque eles têm uma puta de uma dor de corno que não conseguem sair daquilo que é normal e formatado. E todos aqueles que estão para além disso, eles têm tanta inveja de não conseguirem ser como nós, e então somos mal amados. Somos mal amados porque não somos medíocres. E eles são. Eles são muito maus. Há 30 anos atrás, nenhum destes putos agora fazia relatos na rádio. Nenhum! Não tem hipótese. Bom, maltinha, como é que é? Estamos entregues? Estamos entregues por hoje? Olha este comentário. Estamos a fazer confusão. Eu não estou a falar de comentadores, eu estou a falar de narradores. São coisas diferentes. O Pedro Henriques é comentador. Eu não sou comentador, eu sou narrador. Sim, são coisas diferentes. Ele era narrador. Só que agora eles são tão maus que os narradores se misturam com os comentadores. Percebem? Comentador é o que está a comentar o jogo. Narrador é o que está a fazer o relato do jogo, está a narrar o jogo. E depois o comentador fala da parte técnica do jogo. Essa é a diferença. Maltinha, mais uma vez, peço desculpa se não respondi aos comentários todos. Isto hoje foi aqui muito. O Zé Carlos, eu já sabia que ia fazer o programa. Isto tornou tudo muito fácil para mim e para o Carlitos. Muito obrigado pela presença de todos. A diferença é entre os profissionais e os na verdade é isso. Vamos lá ver. Essa é a puta da verdade. Eu vim aqui chamar um grande amigo meu, mas vim aqui chamar um dinossauro desta merda toda. Fudido, muito obrigado pelo follow. Bem-vindo à equipa. O realizador francês, o Claude Lelouch, fez um filme que era os Les Uns e os Les Autres. Y les otros. Dani, buenas noches para ti y un abrazo una vez más por la presencia. Un español que no entiende nada de portugués está aquí 2 horas. ¿Sabías que él fala español? Irem a comer en el culo. Vamos, arriba, José. Arriba. Vamos que me estoy corriendo. Este é pior. Ay, cariño. Este é pior. Cariño, pero si a ti te gusta, José, si a ti te gusta, dime con una voz de radio. Si a mí me gusta, a ti te encanta. Dime a mí. No te digo nada porque ese no es mi departamento. Yo no soy maricón. Muito obrigado também pela presença. Cadete, um abraço a todos. Eu, o José e o Carlitos despedimos com amizade. Um forte abraço a todos e até um dia destes. Forte abraço. Grande abraço.